Eu sou Larissa Conforto e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Com referências que vão de Clara Nunes a Rosalía, de Flying Lotus a Alcione, Transes é o mais novo lançamento da cantora, compositora, produtora e percussionista carioca Larissa Conforto, a Aie. Para desvendar os segredos do trabalho que chega pela Balaclava Records e combina elementos de umbanda, pop eletrônica e música latina, eu, Kleber Fak e meu amigo Renan Guerra recebemos a cantora em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ela, Larissa Conforto, a Aie, para falar sobre o mais recente lançamento dela, Transes. Seja muito bem-vinda, Larissa. Salve, meu povo, axé. Larissa, seu trabalho anterior, o Gratitrevas, foi lançado no dia 20 de março de 2020, eu sei porque é o dia do meu aniversário. Ele foi lançado, ele foi produzido antes da pandemia, mas ele acabou casando com o período pandêmico de uma maneira, assim, muito absurda. Só que esse disco novo, o Transes, ele vai para uma direção completamente diferente. Você sente que esse processo foi natural para você? Você mirou numa sonoridade um pouco mais ensolarada? Ou você acha que foi natural, essas mudanças políticas que a gente tem vivido nos últimos meses acabaram contribuindo para esse processo dentro do disco? Eu acho que a gente é médium, né? A gente faz, sem querer, um retrato, um reflexo de tudo que a gente está vivendo, da época que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, com certeza o Gratitrevas era um momento ali que eu estava sentindo aquele cheiro de enxofre, né? De tudo que viria. Até começou um pouco antes do Bolsonaro ser eleito, então já era assim, aquele mal-estar na civilização. Sim. Já diria Freud. E aí, agora eu sinto que é justamente o oposto, assim, cara, tá tão pesado, tá tão difícil, a gente já passou por tanta coisa que não tem como mais falar de bad, sabe? A gente precisa olhar pra luz e caminhar sobre ela, encontrar partes alegres e caminhar nesse lugar leve, assim. Eu acho que é meio natural, acho que tá rolando um movimento no geral, assim, de todo mundo, né? Buscar esse alento, assim. Boa. E como que foi produzir esse trabalho que você gravou em parceria com o Diego Poloni, que é seu principal parceiro, é co-produtor do disco, né? Você gravou meio que ele em casa, mas como que foi o desenvolvimento do disco em si, do ponto de partida até você falar assim, tem um disco, é isso aqui que eu quero lançar? Ixi. É porque assim, você falou em mira, né? Eu fiquei pensando nessa palavra mira. Eu acho que não tem muito, assim, pra onde mirar, sabe? Às vezes eu comecei a fazer o disco e falei, cara, quero fazer um disco meio assim. Eu tava pensando em outro lugar. E aí, quando eu fui chegando nas músicas, quer dizer, eu já tinha um monte de música, muita música de terreiro. É um disco que, durante a pandemia, eu também tive muitas vivências dentro de casa, de trabalhar mediunidade, receber entidade, receber mensagem em sonho. Então, eu fui trabalhando isso, e muitas das músicas vêm desse lugar, né? Por isso se chama transes, vem do lugar de mil transes mesmo, seja em sonho, seja em meditação, seja em processos dentro da Umbanda mesmo, né? De corporação e tudo mais. Claro que, tipo, eu já tinha algumas músicas, algumas canções, eu já sabia o que eu queria misturar, mas você meio que vai se seguindo, assim, você vai seguindo as pistas até você, sabe, você vai sentindo o cheiro, assim, até você sentir o gosto do que é, sabe? Tipo, vai misturando os temperos no caldeirão, mas quando mexe, vira outra coisa, tipo. E acho que é muito louco até desapegar, né, da visão que você tinha anteriormente, assim, meio que aceitar o filho como ele é, sabe? Você imagina o filho de um jeito, aí ele chega, não tem a tua cara, aí você fala, meu Deus, ele não tem a minha cara. Tipo... Você falou que é um disco de terreiro, mas também é um disco de música pop, assim, porque foi muito curioso pra eu ouvir esse trabalho, porque a gente vem de um contexto de Larissa Conforto, ex-baterista da Vento, e você tem essa relação com rock. Vez ou outra você aparece em algum trabalho de algum outro artista tocando bateria, mas é um disco totalmente acessível. Eu nunca te vi tão acessível quanto nesse disco. Como que é essa sua relação com a música pop? Eu sei que você referencia a Rosalía no texto de apresentação ali, mas traz outras coisas também pra dentro dele. Eu sinto um cheirinho de FKA Twigs em alguns momentos, não sei se... Mas como que é pra você Twigs, essa... da Lisa, Bjork, mas tem Britney Spears, entendeu? Tem Spice Girls, tipo... Né? Eu acho que, na verdade,
tem um processo, assim, meu, pessoal, de parar de me levar tão a sério, né? Tem um outro lugar que é a gente como artista, quando a gente tá em uma banda, né? A gente mostra uma faceta do que é, assim. Eu tô há, sei lá, mais de uma década estudando ritmos latino-americanos, viajando pela Latinoamérica, participando de cerimônias, rituais, olhando para o tambor sob a perspectiva de uma ancestralidade, assim. Quais são as histórias que o tambor latino-americano está ensinando para a gente há muitos anos, né? Também, assim, olhar para a minha própria ancestralidade e buscar uma história na Amazônia, e buscar através da ayahuasca, e buscar nas medicinas da floresta, como umbandista, né? Como tocadora de tambor. Hoje em dia eu já sou ogã consagrada de uma casa, mas antes eu era curimbeira, né? No processo do disco todo eu já tocava atabaque em casas de umbanda, já toquei em algumas diferentes, agora eu sou consagrada de uma casa só mesmo. Então, assim, dentro desse processo são muitos aprendizados que eu não necessariamente colocava no trabalho artístico da Ventre ou num projeto que eu estou tocando de contratada, né? E aí, claro que é uma oportunidade de trazer minhas pesquisas, os meus olhares, né? As diversas perspectivas que eu fui criando nessa trajetória, assim. Mas também um outro lugar, assim, de leveza, de não me levar a sério, sabe? De misturar Alcione com Rosalía, com Cartola, com Clara Nunes, com Britney Spears, sabe? Tipo, Djavan, sei lá, às vezes até umas coisas toscas, assim, mas que são minha essência. Acho que muito... Eu vou fazer 33 agora, né? Aí muito processo, assim, de olhar para trás e falar, nossa, eu tive tanto tempo me levando a sério, tentando me encaixar num lugar de intelectualidade, às vezes, ou, tipo, sabe, num meio... Às vezes, querendo falar com os músicos, né? Com os iguais a mim, e no próprio terreiro eu fui aprendendo, assim, que a música, para ela ser útil para a sociedade, para ela servir ao que ela vem fazer, ela precisa tocar o coração de uma criança e de um idoso, sabe? Ela precisa ser simples o suficiente para uma criança e um idoso cantarem, por exemplo, no terreiro, né? Para chamar o santo. Então, eu também entrei nesse processo de simplificar as letras, de tentar falar coisas profundas que eu queria dizer, mas sabe, com palavras mais simples, com menos palavras, com menos partes, com menos complicação. E eu acho que, claro que não necessariamente todas as músicas estão nesse lugar, tem até música em Yorubá, mas assim... Sim. É uma busca, talvez a mira seja essa, onde eu estava mirando assim, como é que eu posso me simplificar? E no sentido de servir, sabe? No sentido de que não é sobre mim mais, é sobre passar essa mensagem aqui, que tá me tocando o coração nesse momento, sabe? Então é bem sincerão, eu acho que é um disco sincerão pra caramba, sabe? Não, funcionou super, eu sinto isso, assim, parece que você tá, tipo, livre pra fazer várias coisas, assim, dentro do disco, é bem gostoso de ouvir. Você falou um pouco dessa relação de música, terreiro, religiosidade. Você até citou alguns artistas. E eu queria entender qual é a sua relação com esses outros artistas brasileiros que também fazem esse link, que fazem esse diálogo, né? A Clara Nunes, a Serena Assunção, a Alessandra Leão, Matheus Aleluia. A gente tem um histórico de artistas que fazem esse casamento muito bonito, assim. Eu queria saber se você também se inspira neles, pesquisa essas obras. Gente, a história do samba, ela é de orixá. O samba, assim como o funk, assim como o Ijexá da Bahia, né, tudo veio do terreiro. Quando você vê, assim, se você for estudar os ritmos, mas não só os ritmos, as melodias, as construções, a forma de rimar, as métricas, elas são todas de terreiro. São 100% umbanda, terreiro brasileiro mesmo, sabe? O samba sempre foi assim. Tipo, claro, eu tô muito triste até, porque eu perdi o show da Alessandra Leão ontem. Eu tive que ficar ensaiando. Mas, assim, eu sou muito fã mesmo. Claro que me inspiro e claro que busco, pesquiso a obra. Mas, assim, todo e qualquer samba, ele vem do terreiro. Ele tá falando de orixá. Porque esses ritmos falam de orixá. Porque os ritmos, eles são mistérios sonoros. Eles são sigilos sonoros que guardam memórias dessas energias. Da nossa conexão com a natureza, sabe? Da nossa conexão com o divino, que não é uma coisa imaginária, surreal. É uma coisa simples do agora. Então, assim, você pode estar falando de qualquer coisa. Você está falando de orixá, sabe? Se você está falando de amor, você está falando de orixá. Se você está tocando tambor, você está falando de orixá. Se você está falando de samba. Então, assim, sabe, tudo. Quando você começa a olhar para a música brasileira, o começo, o meio e o fim de tudo é sempre orixá.
Perfeito. Tal qual a nossa própria história e a nossa própria ancestralidade, né? O começo, meio e fim de tudo são os povos originários que vieram de África ou que já aqui residiam e que carregam essas histórias também, né? Eu gosto muito que você abre o disco falando que esse trabalho é uma encruzilhada e eu acho que isso se reflete principalmente nas questões estéticas do disco. E aí eu quero puxar um pouco para a imagem de capa e todo esse processo visual. Ele tem uma direção criativa sua, mas ele é uma capa do Rafael Rocha, né, com uma pintura do Paz, com imagens adicionais suas e ilustração gráfica do Valado. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo. E me corrija, mas o vídeo que você fez com a música com o Vitor Brauer já incorporava algumas desses elementos das telas, dessas sobreposições, né? Exatamente. Na verdade, é uma estética que eu pesquiso muito, assim, que eu gosto, que é a pós-internet, né? Já desde o começo da IE. A IE nasceu em 2018, quando o Alexandre Matias me chamou para fazer a temporada do Centro da Terra, Fundamente. E aí eu fiz 4 segundas-feiras lá, e desde o primeiro dia, desde a primeira segunda-feira, eu abria um computador, um projetor, e abria o Google e começava a digitar palavras que tinham a ver, temas que tinham a ver com aquela lua, que eu estava falando das luas, né? Sim. E ia fazendo música em cima daquilo que ia aparecendo, das imagens e das palavras, das coisas que iam aparecendo no Google, e ia abrindo abas e abas e abas e abas. Então já era uma coisa não só uma crítica, mas um embarcar na viagem internética do excesso, né? De falar do excesso que a gente estava vivendo, ali também, né? A primeira segunda-feira foi exatamente aquele primeiro turno, né, em que fomos para o segundo turno com o Bolsonaro e todo mundo ficou apavorado, porque a gente não acreditava que isso podia acontecer. Então era um pouco disso, assim, da fake news, do excesso de informação, do quanto a gente se perde naquilo, de que é um rio que a gente se afoga, né? Então pop-up e tal. E aí acho que eu fui aprofundando, né, no Mito e a Caverna, óbvio, eu aprofundei aquela ideia ali, né, da bad da internet, assim. E eu acho que cheguei num ponto agora que é olhar para a parte boa também, né? E aí, falar de encruzilhada, para mim, também é falar da parte boa da encruzilhada, né? A encruzilhada, ela pode ser... muitas vezes a gente olha para ela como uma coisa negativa, né? Ah, estou numa encruzilhada, não sei como resolver. Mas dentro do entendimento de Umbanda, a encruzilhada é exatamente o ponto em que você está conectado com todas as opções possíveis. Tudo pode acontecer aqui ao mesmo tempo agora, né? Então, é exatamente o lugar onde o universo se abre, todas as possibilidades se abrem para você, sabe? Eu até já contei isso em outra entrevista, mas acho bonito contar também. Tem o Itan, um velho Itan da criação, que fala de Exu, né? E me inspira muito, assim. Acho que Exu também foi o primeiro single que eu lancei, é sempre o primeiro a ser reverenciado, então vou abrir aqui os caminhos também com esse Itan. Conta que Exu tinha que escolher entre 2 cabaças para descer a Aié. Ele saía de Orum, que é o mundo espiritual, para Aié, que é a terra. E ele tinha que escolher entre 2 cabaças. Uma continha o bem, a outra continha o mal. Uma continha o veneno, a outra continha a cura. Uma continha o silêncio, a outra continha o esporro. Exu, então, pediu uma terceira cabaça, abriu o conteúdo das 2 primeiras e misturou na terceira. Nesse momento, Exu funda a encruzilhada. É exatamente esse o ponto de transitar entre os corpos em transe, né, de trançar as possibilidades, de não estar na dualidade, sabe? É o oposto de dualidade, é onde tudo pode convergir, é a congregação de tudo. Então, para mim, até me perdi, assim, que é tão bonito que eu fico maravilhada com a encruzilhada, mas para mim a encruzilhada representa isso e a internet é esse lugar, né? Assim, sim. A gente vive numa encruzilhada que é a internet, que é uma merda e que é maravilhosa, né? Que expandiu e comprimiu a gente de tantas formas. Então, eu gosto de usar as ferramentas gratuitas, as coisas meio... Tipo, eu comecei a fazer essa capa fazendo uns prints aqui em casa com esses desenhos. Na verdade, eu falei, vou fazer uma capa. Aí encontrei com o Paz lá em Barcelona, tava na turnê europeia no passado. O cantor-compositor pernambucano, é esse Paz que a gente tá falando, né? Exatamente, maravilhoso. Ele estava com uma exposição em Barcelona e eu tinha um show lá. Fui fazer um show no evento de criptomoeda, muito louco, gente, uma confusão. Aí eu tava, né, bem descida nessa coisa de criptomoeda, não sei o quê. Fui pra um monte de palestra, aí encontrei o Paz, meu amigo, que tava expondo o trabalho dele, maravilhoso, numa galeria.
E ele falou, puta, aí eu mostrei umas coisas pra ele, ele falou, vou pintar um quadro então pra você. Aí eu mandei várias referências, falei todos os meus santos, falei do que se tratava cada música, e ele fez aquela pintura, que ela vai entrar no encarte do disco, quando ele for um disco, meu disco imaginário, meu disco físico imaginário, tem ela no encarte. É a que tá no canto superior direito, né? Exato, com fundo preto, é uma pintura mesmo, isso é uma foto da pintura. Do lado esquerdo, tem uma arte gráfica, que também tem vários símbolos, que eu fiz junto com o Valada. O Valada é um querido, eu adoro ele também é daquela banda Vira Tempo, que é super boa, a gente já fez um feat e tal. Eu adoro as artes que ele faz, adoro as produções que ele faz, e a gente sempre troca muito. E nesse processo do disco eu falei, não vai ser uma pintura, vai ser uma arte gráfica, eu quero uma coisa meio Jorge Ben, assim, trabalhar uns símbolos brasileiros. Aí eu comecei, vamos trazer meu pai, minha mãe de cabeça, meu pai de pé, aí bota Iemanjá, bota meu pai Ogum, bota Exu, bota, tira, muda de cor, branco, preto, dourado. Não é isso, não é nada disso, foda-se, não é isso. O que vai ser a capa? Faltam 2 dias pra entregar a capa, eu não tinha capa. Aí, cara, eu fui, encontrei uma irmã de santo minha, maravilhosa, que é a Jéssica, contando aqui os causos, gente. A Jéssica é uma puta maquiadora e ela tinha feito essa headpiece que eu tô usando, essa cabeça de tranças, para um desfile da Vizem, que é uma marca muito massa lá de Sorocaba, de roupa. E aí ela falou, cara, você não quer pirar aqui nessa headpiece? Acho que tranças tem tudo a ver com transes. Eu falei, bora fazer uma sessão de fotos. Em 2 horas a gente definiu uma sessão de fotos para o dia seguinte. Eu fui até Sorocaba, busquei roupas na Vizem, fui até o Maloca, que é um espaço também de resistência maravilhoso, enfim. E fizemos uma sessão de fotos com 3 amigos e essa headpiece perfeita, maravilhosa. Aí eu enchi a headpiece de símbolos também, tem um monte de easter egg aí. Coloquei, eu faço uns brincos, umas coisinhas com uns simbolinhos de orixá. Tô até usando uns. Aí eu botei um monte de piercing e brincos nessas tranças e fizemos aí essa loucurinha. E eu cheguei em casa com essas fotos e falei, meu Deus, não é uma foto também. A capa não é uma foto. Eu tenho que juntar tudo isso numa coisa só! E aí eu comecei a dar print. E aí o Polônio estava aqui também, a gente estava fazendo as masters do disco para enviar. Aí o Polônio, porra, por que você não faz, né, a estética que você sempre fez e tal, da internet? Aí eu comecei a fazer print, estava tudo errado, eu liguei pro Rafa. O Rafa sempre me salva. Rafa, pelo amor de Deus, ele veio aqui em casa, virou a madrugada comigo. Colocou todos os, sabe assim, aí a gente abriu a capa do computador dele, colocou todas as imagens. Aí tem, assim, desde print de eu pedindo comida no Pop Vegan, enquanto estava produzindo o disco, até, tipo, imagem de oferenda que eu fui levar para Iemanjá, até, enfim, tem um monte de história aí. Tem tudo cada aqui. mini... eu fui fazer teste de Kung Fu enquanto eu estava produzindo o disco, aí tem imagem do Kung Fu, tem um monte de coisa, tem até o olho da Bjork aí, se vocês acharem. Olha aí. Perfeito. Ela não saiba disso. Uma das minhas capas favoritas esse ano, assim, ela é muito bonita mesmo, adoro esse tipo de conceito. Usou demais. Ai, gratidão. Valeu, que massa. Gratidão não, gratitrevas, gratiluz. Gratiluz, querida. Agora não sai das trevas. Vamos pro faixa a faixa então, Larissa? Bora. Você começa com essa introdução, mas onde você apresenta esse conceito do disco, mas logo em sequência você abre com uma música que eu fiquei muito de cara, que é Onda, que é uma mistura de afoxé, tem o tambor ali no fundo, uma letra extremamente pegajosa. Conta um pouco mais sobre essa música, que ela tem uma letra também que é muito boa. Você fica mais linda sem essa onda de caça e caçador. Solta esse carão, deixa eu te chamar de amor. Eu me apaixonei em Salvador e a gata não tava querendo colaborar, entendeu? E aí era muita projeção. E eu tinha essa brincadeira. Eu tinha essa brincadeira que era com os amigos, assim, tipo... Ai, amiga, desliga o projetor, vamos conversar. Tipo... Sabe quando às vezes a gente se projeta na pessoa? Sim. Ou cria castelinhos? Ou imagina um futuro ali, família, levando as crianças pra escola e esquece do agora ali. E é só um beijo, amiga, aqui nessa praia maravilhosa de Salvador, sabe? Peraí, vamos de cada vez. E aí não rolou isso. E eu fiquei nessa, assim, gente, e se eu desligar o projetor dela? Pra gente, né, funcionar? E óbvio, eu tava no 2 do 2, em Salvador, e fui entregar uma pera para Iemanjá e tava aqueles tapumes, tudo fechado. E aí eu fui numa busca até a praia, uma outra praia que não tivesse fechado por conta da pandemia, não teve a comemoração do 2 de 2 nesse ano, que foi o ano passado, né?
2022. Enfim, eu fiz essa música nesse clima, assim, ouvindo samba reggae na rua, correndo atrás da praia, do mar, para entregar a pera e imaginando como seria esse amor leve sem a projeção. Ficou maravilha. Assim. A gente chega então em Oxumaré, Que Meus Venenos Sejam Mel, que foi o último single, né, a ser lançado logo antes do disco. E é uma faixa que o atabaque tá bem presente, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a construção dessa canção. Cara, essa música é muito forte, muito importante para mim, porque foi um processo, assim, a minha conexão com o Oxumaré é um processo de descoberta da minha própria sexualidade, assim. Não só, né, olhar para mim como uma pessoa pansexual e olhar a minha forma de interagir sexualmente com o outro, né, e aí conexão profunda, mas também um olhar sobre os símbolos de Oxumaré, né, a coisa da cobra. Sim. Oxumaré é um orixá que não é nem homem nem mulher e que é uma serpente que passa metade do tempo na terra e metade do tempo no céu. Então representa o arco-íris, uma serpente de ouro que representa o arco-íris, a beleza na terra, as mudanças, os ciclos, é você não se apegar a nada, né? Então, olhar para as minhas mudanças nesse lugar dessa cobra. Então, eu queria que o beat fosse uma coisa circular, mas que tivesse esse movimento da cobra. Sabe essa cobra que se arrasta e vai saindo da pele? Então, o beat tinha que ir se desconstruindo, sabe? Ele tinha que ir se arrastando. E eu fui procurando formas do atabaque soar dessa maneira. Eu chamei uma pessoa não binária também, que chama Arte, que é do Atabloco, lá do Rio. Foi quem me ensinou a tocar atabaque dentro do terreiro também. Beijo pra Arte, te amo. Chamei pra fazer parte, porque acho que também, enfim, trouxe muito axé, né? Ele gravou várias takes diferentes lá na Motinha. Eu não tava na gravação, porque a gente tava à distância ainda tava uma pandemia e tal. E ele gravou lá na Motinha, no Rio. E eu peguei essas células que ele fez e fui desconstruindo para caber nesse lugar do... Aí tem um monte de sample. Tem sample de moedas caindo, tem sample de cobra se arrastando, tem sample de lugares que eu fui que tinha um barulho de mato, né, de mata, de grilo. Eu fui construindo esse ciclo, esse ritmo, esse arrastar da cobra, tipo, justamente com essas texturas, sabe? Não sei se dá pra sentir. Sim. Dá sim. E é essa que ela é super inspirada em Britney Spears, gente. Pra mim, ela é Slave for You, assim, sabe? É coisa da respiração. A Britney no terreiro ali. A Britney do terreiro, claro. É ela, chegou. Perfeita. Na quarta faixa, Diablo foi o terceiro e último single que você lançou antes da chegada do disco. Queria que você comentasse um pouco sobre essa canção e principalmente sobre a sua relação com a música latina, que hoje em dia virou meio que um padrão, assim, todo artista acaba lançando alguma coisa com uma temática latina, cantando em espanhol, mas eu sei que é uma relação já de bastante tempo pra você, né? É engraçado porque é muito inesperado, no caso. Eu sei que as pessoas se chocaram, assim, quando eu lancei esse single. Porque é a primeira vez também que eu canto espanhol, né? Tipo, eu falo espanhol fluente. Nem sei porquê, nem sei como, porque eu aprendi sozinha. Mas acho que por causa disso, né? Por causa das viagens e da pesquisa. Como eu disse, são muitos anos pesquisando música latina e assim, realmente interessada em traçar linhas paralelas entre os nossos ritmos. Tipo, quando foi que o Brasil virou 2x4, né, o nosso samba e tudo em 2 e em 4, e a América Latina toda ficou em 6x8, né, em divisões de 3. E como é que isso se encontra no 12x8, né? Quando que o 3 e o 4 se encontram e viram 12. Então isso para mim é muito interessante, por isso que eu misturei o reggaeton com o samba ali. Eu botei um bloco de carnaval tocando, tem surdo, tem caixa, tem repique, tem tamborim. A minha gata tá concordando aqui, né, cara? Assim, óbvio que a Rosalía lançou o Motomami quando eu estava na semana, tipo, com o Diego Polônia aqui em casa, a gente produzindo as coisas. Então, foi muito inspirador. Eu tava vendo tudo que estava acontecendo, lançando, e quando eu vi que tinha um sample de tamborim numa música que era um reggaeton desconstruído, que era quase sei lá, um techno, sabe? Sim, era um reggaeton techno, assim, bem pesadona. A Cute, a faixa, né?
Exatamente. Eu falei, cara, eu vou botar o reggaeton no meu samba aqui. E aí eu tinha essa... Tava também terminando uma relação super tóxica, profunda. E aí tava querendo falar umas coisas e não tava dando pra falar em português. Aí falei tudo em espanhol. Dá mais aproveitei dramaticidade. pra queimar tudo. Queimei tudo no clipe. Queimei o ursinho do ex. Mas foi isso. Acho que a primeira de várias. Assim, acho que logo em seguida vão vir outras coisas. Mais coisas em espanhol. Até tô com algumas parcerias. Tô falando com compositoras e tudo mais. Sempre foi... Enfim, eu sempre... Tem muitas bruxonas latino-americanas, né? Fazendo muita coisa foda, assim. E, enfim, até posso citar a Fonsina e a Juana Molina, que são, tipo, daqui de pertinho da Argentina e Uruguai. Tô até indo pra Argentina fazer show agora. Ó, coisa boa. Legal. Mas querendo fortalecer, assim, essas pontes, essas conexões. E é isso. Larissa no Diablo. próximo longa do Almodóvar aí, gente. Aguarde. A gente chega, então, na faixa de número 5, Flui, que tem a participação da Alejandra Faixa Luciani, linda. que é do Carabobina. E eu acho a letra também maravilhosa, né? Que fala que o meu medo é uma bússola apontando para onde eu quero chegar. Eu acho que a gente gostaria de saber um pouco mais, né, sobre essa letra, o que te movimentou até chegar nessa canção. Ai, bom, essa música eu fiz num dia que eu fui levar meus pais, meu pai e minha madrasta, pela primeira vez na ayahuasca, a louca. E aí era uma proposta de jejum de palavra, de comida e de água. Por um dia, a gente chegava lá de manhã cedo, ficava em jejum, meditando, cada um num ponto na floresta, e à noite ia ter a cerimônia. E aí o ponto que me colocaram era em cima de uma pedra, olhando para a cachoeira, para o rio, passando. E eu fiquei umas 10 horas ali, meditando, olhando para a cachoeira. E a cachoeira foi me contando essas histórias, né? A cachoeira foi me dizendo que se não fossem as pedras dela, né? O rio foi me contando que se não fossem as suas pedras, ele não teria limites. Ele seria só água depositada sobre a terra, né? Ele seria só uma terra molhada. E que muitas vezes a gente tem medo, né, das pedras no caminho, quando na verdade a gente devia abraçar essas pedras e perceber que elas são quem constrói o caminho para o nosso rio poder fluir, sabe? E eu ali com muito medo, assim, muitas situações de vulnerabilidade, também foi no período pandêmico, eu também fiquei sem casa aqui em São Paulo, passei por muitas situações complexas durante a pandemia, então ali eu falei, não, eu preciso olhar para as pedras, sabe? As pedras me ensinam a caminhar sobre as águas, tal qual, né? Jesus Cristo, aquele grande famoso, todo mundo conhece. E a coisa do medo ser uma bússola, né? Acho que já era uma coisa que essa frase já vinha permeando, já tinha feito algumas outras tentativas de música com essa frase. Mas para mim, é a ideia de que às vezes a gente está com medo, e a gente está com medo porque a gente quer muito. Então, quando a gente não sabe a decisão a tomar, a gente tem que olhar para o que a gente tem medo e tem que seguir nessa direção. Porque exatamente o medo, ele está na porta, iluminando, assim, botando uma seta no lugar que a gente realmente quer. O nosso desejo profundo tá onde o medo tá, sabe? Perfeito. E é isso. Queria só te perguntar, qual que é a sua relação com a Alejandra, assim, porque você que está ouvindo a Alejandra Lucchini, do Carabobina, você já provavelmente ouviu ela em algum trabalho que você nem tem noção, porque ela tá sempre ali nos bastidores, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais da sua relação com ela e por que você escolheu chamar ela para participar dessa canção também. A Ale é minha irmã, ela é minha irmã, minha vizinha, eu me mudei aqui para Barra Funda para ficar perto dela e da Daisy, que são minhas amigonas. E a gente passou por muitas coisas juntas também. Eu admiro muito ela como artista, como compositora, como cantora, como engenheira de som. É uma mulher incrível, assim. Era ela que tinha que mixar o disco, mas acabou que ela ficou muito ocupada e não conseguiu, por isso que o Dico mixou. Mas ela participou muito do processo. Eu levava as músicas lá, ela ouvia e tudo mais. E achei que fazia muito sentido, assim. Sempre quis ter coisas com ela. E essa música, ela super se identificou. E foi muito lindo, assim, a voz dela é maravilhosa, coube perfeitamente, ela super se identificou com a música no geral, assim, que ela é bem, né, ela é bem azul, ela é bem aquática, assim. A gente também fez aula de canto juntas, sabia?
Ai, que tudo. Quando a gente começou a cantar, a gente fez aula de canto juntas com a Estela Paixão, que é vocalista do Aláfia, que é uma grande banda maravilhosa. Tudo convergindo. Eu acho que todo esse processo, por mais que a gente faça sozinho, né, a gente tá sempre de mão dada, assim. E eu sempre tive essas mulheres maravilhosas, assim, me apoiando. E a Ale, beijo, Ale, te amo. Maravilhosa, perfeita. Você falou dessa questão da cachoeira que influi, mas a faixa seguinte, que é Cores de Oxum, ela também traz o elemento da água como um ponto de partida. Ela tem quase uma narrativa e ela é uma das músicas que tem uma musicalidade incrível. Eu tava na cozinha lavando louça e tipo, amor, axé maior, não tem famoidade. Cara, essa aqui eu vejo a Ivete levantando o braço, assim, cantando, assim, no carnaval ano que vem. Conta pra gente como que foi essa construção dessa faixa, que é super pegajosa, mas que tem muitas camadas ali dentro dela também, né? Axé, que assim seja, Ivete! Mas, olha, Mamãe Oxum, né? Mamãe Oxum é amor puro. Acho que o começo, assim, dessa faixa, eu sabia que eu tinha que falar que as cores de Oxum são as cores do arco-íris, né? Mamãe Oxum é a orixá que governa as águas doces, a cachoeira, e ela também é representada pela cor amarelo, o dourado, o ouro, a abundância, o amor, né? E para mim é muito importante que o amor seja representado por todas, por isso se chama cores de Oxum, né? Todas as cores de Oxum são a diversidade da natureza, são as cores do arco-íris, né? O amor, ele não pode ter uma cor só. Então eu falei, eu preciso fazer uma faixa que fale disso de forma simples. Ela precisa ser um ijexá, porque é o ritmo de Mamãe Oxum. E eu fui achando as texturas muito antes de achar todo o resto, assim. Eu construí o ijexá, fui buscando os timbres, as texturas, como é que eu vou trazer a água. Aí me veio essa coisa do Omitutu, que é um ritual, que é justamente você jogar a água fresca ou para fora de casa, ou na calçada quente durante uma tarde de domingo, ou na terra seca. Você joga a água fresca em terra seca para apaziguar uma situação complexa, complicada, difícil. As minhas avós católicas aí nem sabem, estão todas ritualísticas aí envolvidas no rolê aí, ó. Queridas! Exatamente, as benzedeiras, tudo macumbeira, não tá nem sabendo. Fazer o sinal da cruz, tá fechando o corpo. Exatamente. Mas, engraçado, a gente falou disso, né? Que sem as pedras seria só água jogada sobre a terra seca. Aí primeiro eu falo da cachoeira, então eu percebo que a cachoeira, o poder da cachoeira é a queda, então eu me deixo cair sem medo, né? Eu vou em direção ao meu medo e depois eu tô falando do outro lugar da cachoeira, né? Que é quando você já assumiu a queda e você já pode cair em amor, assim. E é um pouco falando, eu tentei fazer uma faixa, tipo, Lulu Santos, considerando. Ela é super cat, assim, ela é aquela música que o povo chega no final levantando a mão, cantando junto, assim, é bem isso. Que massa. Óbvio, foi vindo no caminho, assim, mas pra mim era um pouco isso, assim, falar de Oxum, falando de amor, falando de livro de preconceitos, de todas as cores, muito de um lugar de mim assumir LGBT, de olhar para as minhas vivências e querer que Mamãe Oxum nos abençoe a todos nós e que lave, né, jogue essa água em cima dessa terra seca que tá complexa e que as coisas vão mudar. Eu falo no final, nada está bem, mas tudo estará bem um dia. Tudo que é fruto mãe inicia e logo findará. Tipo, já vai passar, gente, vai acabar essa onda, né, tensa, assim, de homofobia, de fascismo, bolsonarismo bizarro que a gente esteve vivendo e ainda está, né? Sim. Você falou a gente estava falando de Oxum, e nessa próxima faixa que se chama Saci, a gente traz essa figura num espaço outro, que muitas vezes as pessoas relacionam apenas ao folclore, e aqui a gente está trazendo nessa conexão com o Herê, nesse outro espaço. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa figura para você e dessa faixa também. Eu, durante a pandemia, comecei a receber um Saci. Ele começou a falar comigo e começou a me contar histórias, e eu achei que eu estava doida, achei que eu ia ter que me internar. Até que meu pai de santo me explicou que o Saci é trabalhado em muitos terreiros, Saci Caipora, e que é uma entidade que não incorpora, né, mas ela traz o seu axé para os terreiros, descarrega os terreiros e trabalha na força dos Exus mirins, né, que são os Exus Herê, os Exus criança. E desde então eu converso com o Saci. Por exemplo, eu perdi o fone agora, quando a gente estava entrando, eu não estava achando meu fone. Eu pedi, seu Saci, me ajuda a achar meu fone.
Aí eu achei o telefone, eu dei 3 pulinhos pro Saci. Ele tá sempre aqui me protegendo. Eu tenho uma garrafinha com ele ali dentro do meu escritório. Todo dia eu peço benção pra ele, boto um cafezinho, às vezes eu boto um charutinho pra ele. É uma energia muito linda, porque é uma energia que protege a mata, né? Que protege as nossas florestas e as nossas histórias dos nossos povos. E acho que também me ensinou, quando eu comecei a trabalhar o Saci, eu mudei de terreiro, entrei no quilombo da Vamironga, que foi um processo muito lindo, assim, dentro de um quilombo lá em Cotia, com uma guiança de uma Ialorixá muito poderosa, assim, e ela me mostrou um lado de quilombola mesmo, do Saci, né? Esse ser que é a cria dos 3 mundos, sabe? O Saci, ele vem de histórias de povos originários, né? Ele é a Matinta Pereira, que é essa avó feiticeira, que é um pássaro que voa pela mata e sopra fumaça e assovia para mandar aqueles que vêm destruir a mata embora e proteger a mata. Também é o Saim, né, sincretizado com o Saim, que é um orixá que também protege os segredos das ervas, que também tem um pé só e também anda com seu redemoinho, né, e ele é um orixá fortíssimo, que realmente ele guarda os mistérios das ervas sagradas. E, enfim, aí vem a história embranquecida do Saci Pererê, que tá junto com o Curupira, com a mula sem cabeça e tudo mais. Então, acho que ele é um ponto de encontro também. O próprio Saci é uma encruzilhada, né, desse lugar da brincadeira, desse lugar de encontro com a nossa criança interior. Então, para mim, essa música foi feita assim, quase psicografada. Foi quando a minha mãe de santo, a Carmencita, na época, me pediu para fazer uma música para ele. Eu sentei e fiz a música inteira, no violão. A harmonia, a melodia, tudo saiu, a letra saiu na mesma hora. E ela, engraçado, que até hoje eu olho para ela e ela vai me ensinando coisas novas, sabe? Perfeito. É uma música muito encantada, eu acho, falando um pouco do povo encantado, assim. Sim. Eu não assobio em casa à noite com medo do Saci até hoje. Que me contaram na infância que se você assobia à noite, o Saci vem te incomodar à noite. Então eu nunca mais assobio aqui. Tem o cachorro, eu evito. Mas tem o Saci que bagunça e o Saci que arruma. Entendeu? É só você falar, ô seu Saci, vem aqui pra arrumar, cara. Eu assobiei pro meu cachorro esses dias e eu pedi desculpa pro Saci pra que ele não viesse me atormentar à noite. Então tá tudo certo por enquanto. Chegamos na 8ª faixa, é a minha favorita do disco, Clareou. Pra mim ela tem tantas camadas, ela é tão bem elaborada. Você começa com essa voz meio carregada de efeito, como se fosse um disco de vinil velho tocando. Você tem essa base que eu não entendi se ela é uma base de sintetizador ou se é de saxofone, mas parece uma base de metal tocando ali no fundo. Ela tem essas camadas. Cara, essa música é muito bonita e a letra dela brinca com essas pequenas contradições, essas coisas contrastantes. Conta um pouco mais sobre essa música, que pra mim, assim, desde a primeira que eu ouvi, da primeira vez que eu ouvi, eu não consigo parar e tirar ela da minha cabeça, assim. Que lindo, que lindo. Caô Cabecile. É pra saudar Xangô mesmo, né? Xangô, o rei da justiça. E eu queria que fosse... Eu tinha esse clareou, 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 raio de Xangô. Veio também em sonho. E aí eu falei, cara, eu vou samplear isso, fazer como se fosse um canto antigo, né? Aí a letra veio depois, né? A letra que entra depois, que é um pouco falando sobre as leis, né? E as leis da terra e as leis dos céus, assim. E as contradições que também estão previstas na lei, porque a lei divina, ela é contraditória por si só, né? E esse Xangô, ele é o rei do raio, da justiça, ele também rege o fogo, a lava do vulcão, né, o trovão. Então é muito poder, é um poder assim iluminado, né, de muita força. Então eu falei, cara, tem que ter metais. Tem que ter metais. Eu não tinha dinheiro para gravar, não tinha amigos que pudessem gravar. Falei, o que eu vou fazer? Vou samplear uns metais. Sampleou. Sabia que tinha um metalzinho. E aí a gente sampleou. É que tem uma das músicas que a gente vai comentar mais na frente que tem um saxofone, né? Nessa aqui é um sample que é mesmo. real. Boa. Não, essa é um sample de dub, só que ele soa um sintetizador porque a gente alterou o pitch. Entendi. Dele para poder fazer as harmonias. Então tem uns horns, que como é que é? Trombone, trompete e sax sampleados, só que alterados o pitch, então fica meio, você não sabe se é midi, se é, né, de verdade, ele tá meio nesse lugar. Mas se eu te falar que se você soltar pro público falando assim, não, eu conversei com um saxofonista sul-africano fodão, ele topou gravar, passa despercebido, assim.
Cara, maravilhoso, graças a Deus. Mas assim, pra mim, pra gente o processo foi todo esse, assim, vamos buscar o timbre e aí depois a gente muda, altera, muda o pitch, né? Santo Ableton Live, joga no Simpler e muda tudo, assim. Esse disco é realmente um disco disso, de reciclagem de som, assim. Perfeito. Mas nessa faixa eu gravei bateria, tem atabaque, tem bateria. Ela tem uma levada beat. diferente ali no meio, né? Ela muda o andamento dela. Tem, e aí tem semente, né? Eu fiz muito chocalho com semente. E no fim, a gente ainda pegou um trovão sampleado e usou no beat. Então, tipo, ela tá cheia de símbolo de elemento, assim. Axé, Caô Cabecilha. O Kleber falou que a anterior era a faixa preferida dele. A gente chega na que é a minha preferida. Eu sei por que essa música é sua favorita. Porque essa é a música do gay. Essa é a música que fala ela reina gay. É que isso eu falo, ela tem essa sensualidade da pombagira, essa coisa da dança, ela tem esse movimento que é uma coisa dessa entidade. Eu acho que é uma faixa muito, muito bonita, porque capta essa energia muito única, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ela reina. Essa música é uma conexão muito profunda com a minha pombagira, também com a pombagira que rege a minha casa, que é a Dona Sete. Foi um momento assim que eu olhei para essa força e falei, nossa, é muito arrebatadora. Foi a última música do disco, assim, a última música que eu resolvi botar, foi de última hora, foi a última que eu compus, sabe? Eu tava no processo do disco mesmo e eu compus essa música da noite pro dia, porque tive uma experiência forte, assim, fui acender uma vela para ela, fui fazer uma entrega e recebi, assim, uma mensagem muito forte, recebi esse axé e falei, vou fazer, fiz da noite pro dia, de manhã cedo, já estava gravando com o Poloni. E o interessante é que assim, a música vem, né, e ela tem a métrica de terreiro, né, que é bem funk, bem Congo de Ouro, né, essa métrica da voz, né. Só que eu botei ela com um festejo peruano. Esse ritmo que tá tocando aí, no fundo, é um carrom sampleado de uma banda peruana que eu amo, que tá tocando festejo, que é um ritmo carnavalesco peruano. E eu falei, velho, é perfeito, porque é o terreiro de lá, assim. E é muito foda, porque, enfim, pra mim, aí quando eu falo desses paralelos, é isso. Pra mim, essa música foi só isso, é só um ritmo peruano, de carnaval, de força de pombagira peruana, com um ritmo Congo de Ouro, que é o nosso funk, que é a nossa essência, que é a nossa raiz, que é a minha raiz, pelo menos, é carioca pra caramba, com essa força da pombagira e vozes. E é isso a música. Não tem grandes mistérios. Ela foi feita, tipo, Sim. com essa, né, direto ao ponto, assim. Nossa, e acertou. Maravilha. Acertou muito. Laroie, todas as pombagiras. Vai sair um clipe dela. A louca, já vou dar spoiler. Vai ter um clipe que é Exu e Pombagira. 2 Se não clipes tiver juntos, uma pelo música só. menos 3 drag queens dando um split, umas voltas e abrindo espacate ali, não vale. Tem que ter. Ela é muito. Essa música grita gay, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei. Perfeito. Tem 2 pessoas trans Aí, representando as pombagiras aí, no clipe também, dançando. Tem que lançar É um clipe de tem que dança. lançar um remix Vogue dela agora também pra tocar na pista essa. Tudo. Eu amei. Chegamos na 10ª faixa do disco, Exu Tenho Fome, foi a primeira composição que você apresentou. Essa pra mim é uma das mais interessantes, porque musicalmente ela é muito complexa, mas eu gosto do jogo de palavras que você faz na metade final ali, que você usa uns versos em inglês, tudo, você fala de everything evolves, tudo devolve, fica uma confusão assim gostosa. Essa é outra que pra mim cheira FKA Twigs também, nessa coisa de brincar com o pitch, de atravessar os elementos. Conta um pouco pra gente sobre essa faixa que é fantástica também. Muito inspirada em FKA Twigs, Save da Lisa, Solange, aquele synth do começo ali, eu queria um synth meio Solange, meio Friends in the Sky, sabe? Sim. Meio Way to the Show também, enfim. Eu tava nessa procura de team, e bem FKA Twigs, assim, bem Arca, né? Arca produtora venezuelana. Nossa, maravilhosa. Total. Se jogar isso aqui eu pra piro Arca, muito nela. ela manda um remixão pra você no dia seguinte. Arca, me liga! Meu sonho. Mas essa música, ela vem de um Itã também, de Exu, que é a boca que tudo come. Exu
Vocês querem saber, gente? Por favor, estamos aqui curiosos pelas suas histórias. Exu, quando nasce, né, dos seus pais, ele tem muita fome. E ele começa a comer o mundo. Ele primeiro come todas as comidas que tem em casa, aí ele come a casa, aí ele começa a comer as ruas, aí ele começa a comer as florestas, as águas dos rios, dos mares, ele come o planeta inteiro. E no final ele come os pais dele. E aí o Olorum vira pra ele e diz: Exu, você comeu o mundo inteiro, agora não tem mais, não tem mais mundo. Você precisa devolver tudo isso. Se você devolver, eu te faço o senhor de todas as coisas, o senhor dos entres, o senhor de tudo. Então o Exu, nesse momento, devolve todas as coisas e ele se torna o senhor dos entres, do vazio. Ele conhece tudo, ele já devorou, incorporou tudo e devolveu tudo. Ele conhece a natureza de tudo. Então, por isso que a gente sempre tem que ofertar a Exu antes de qualquer outro orixá, né? Sempre tem que passar e pedir licença para Exu antes de qualquer coisa, porque ele está sempre no entre, ele está sempre antes. Ele sempre conhece tudo, né? Tem aquela coisa que a pedra que caiu ontem em você, Exu atirou hoje. Isso. Eu sempre me confundo nesse nome. E Exu, ele é isso, ele é o senhor do vazio e do todo ao mesmo tempo, né? Da encruzilhada. Então, desde que eu ouvi esse tanto pela primeira vez, eu ouvi muitas vezes, assim, de formas diferentes, veio essa coisa do tenho fome, diz a boca que tudo come, porque me lembra um pouco a coisa do capital, né? Assim, da boca que tudo come, que é insaciável, ou né? O sistema, assim, que a gente vive. Sim. E a questão da fome, assim, né? No momento que a gente estava vivendo, se falando muito em fome, em vender osso no açougue, porque as pessoas não estavam mais conseguindo ter acesso à comida, à carne, né? E uma precarização, assim, do acesso de tudo. Mas, assim, então o tema da fome era uma coisa muito presente. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou transformar isso em força, sabe? Uhum. E aí veio para mim é isso, trabalhar o vazio e o cheio, as texturas dos sons muito musicalmente ela se minimalistas. desdobra desse jeito também, né? Exatamente, tem um momento em que ela vira, né? E aí vira, é quando ele everything devours, tudo devolve e tudo devora, né? Tudo devora, tudo devolve, tudo envolve, né? E aí tudo, Exu faz parte de tudo e compõe tudo e recebe tudo e devolve tudo, né? É muito, enfim, eu quis trazer isso do in, do out, aí usei uns efeitos de cinema, assim, para parecer que estava saindo mesmo, uma viradona. Foi isso. Maravilha. A gente chega à faixa de número 11, que é a oração, que é a única faixa que você não assina sozinha, né? Tem o Diego Poloni e também tem a portuguesa Sus. Eu queria saber como foram essas trocas, como que você chegou na finalização dessa faixa. Sim, eu já tinha essa letra, chama Coração. E eu tava aqui produzindo com o Poloni um dia e saí pra fazer Kung Fu. E falei, ai amigo, para de faz um negócio aí novo, faz um negócio pra fazer uma coisa em cima. Faz uma coisa assim meio louca. A gente tava fazendo Xangô e ele tava mexendo nesse sample de raio, né, de trovão e tal. Sim. E aí eu saí pra fazer o Kung Fu e voltei uma hora depois e ele tava com esse beat pronto, assim. E é um beat absurdo, né? Claro que a gente aprimorou ele depois, foi juntando ele com a letra e deixando ele com vários efeitos. Mas eu dei uns inputs, assim, muito rasos pra ele, do que eu queria mais ou menos pra Coração. Eu falei, faz aí. Ele fez esse puta beat. E aí eu falei, bom, essa música agora vai virar Oração, não mais Coração. E vai ser uma parceria minha com você, porque realmente o beat fez toda a diferença na música, assim. E aí a gente foi aprimorando o beat. E eu levei essa música pra turnê europeia. E dentro da turnê eu fiz uma performance. A gente participou de um processo de residência junto com a Sus, que é essa artista portuguesa, lá na Dinamarca. E foi muito lindo, assim, chamava Entretela também. E era um pouco falando sobre os entres das telas, né? E tudo mais. E ela trouxe essa letra para Coração, quando a gente foi fazer a performance de Coração na nossa performance Entretela. Ela trouxe essa letra e eu falei, não, você vai ter que fazer. E aí virou uma composição a 3, né? E é a coisa mais linda, eu acho, assim, ver também a coisa se transformando e virando outra coisa. Então, Coração é a minha letra, a primeira parte, e Oração é com o beat do Poloni e com a letra da Sus. E eu amo essa música, é um rezo pro meu coração. Aí eu falando, pelo amor de Deus, gente,
Bonito. Vamos se apaixonar de novo, sabe? Por falar em boa música, chegamos aqui em Bad Omen, cantada em inglês, e aí lembra do saxofone que a gente falou lá atrás? Ele volta aqui agora, um saxofone de verdade. Conta pra gente, por que a escolha dessa música em inglês especificamente? Eu sei que você já traz um pouco do espanhol lá no começo. E conta um pouco mais sobre essa música e sobre esse saxofone delicioso que entra ali no meio da canção. Essa música é uma música sobre xenofobia. E foi porque eu vivi, um pouquinho antes da pandemia, passei uma temporada em Portugal, estava morando lá em Lisboa, e vivi episódios seríssimos de xenofobia. Foi bem difícil, eu estava sozinha, né, como migrante num país. E assim, é um país que fala a nossa língua, né? Mas eu me vi num momento ali... Sim, é um país que roubou evitando falar português. Exato. E eu estava ali no momento evitando falar português para não ser decodificada como brasileira e não ser tratada como uma barata, sabe? Eu vivi violência extrema real, assim, tipo, física, em Portugal. E foi super traumático, foi um dos motivos de eu ter voltado, enfim. E essa música foi nesse momento, assim, eu dizendo, você precisa ir lá fora, sabe? Come outside. E chegou um ponto ali que eu morava numa casa compartilhada com outros artistas, ninguém falava português, então a gente só se comunicava em inglês. E eu saía nas ruas e eu não podia falar português, porque senão eu ia ser destratada. Então eu falava inglês o tempo inteiro. E essa música saiu assim porque... Só uma coisa, não podia falar em português brasileiro, com sotaque brasileiro. PTBR, Isso, Não podia falar em PTBR. Às vezes eu falava em espanhol, então assim, passava como argentina, mas muitas vezes eu preferia falar inglês, porque aí eu era qualquer pessoa do mundo, sabe, Sim. que não brasileira. É muito difícil, cara, assim, vivi coisas maravilhosas em Lisboa, mas foi muito difícil esse lugar de ter que abrir mão da minha identidade brasileira, principalmente na fala, né, lugar de expressão, assim. E aí eu também quis deixar ela em inglês, quis deixar ela no disco para ser também um alfinete, assim, já que depois eu fui fazer turnê na Europa e eu tenho essa intenção de voltar para lá e falar essas coisas para eles, né, e contestar, e que isso seja um tema também, que essa seja a música que vai abrir essas portas, né. E esse sax, ele é sampleado, na verdade ele é reciclado. Ele foi um solo de sax que não entrou no disco da Campbell Trio de 10 anos atrás. Uhum. Ou seja, eles gravaram um sax com esse saxofonista. Eu não estava lá no momento. Eu não conhecia o Polônia ainda. E eles não usaram esse take. E aí, quando a gente estava fazendo a música, essa música também, ela veio na guitarra, assim, era guitarra e voz. Eu falei, puta, tinha que ter um solo de sax. Ele falou, cara, vamos olhar, porque eu acho que tem umas músicas nesse tom. Aí a gente olhou, ele tinha lá no HD as coisas que não foram usadas no disco. Ligou pro Kennedy. E a gente achou esse solo. E o solo é perfeito, ele cabe assim como uma luva. E aí fica também a dica para produtores, né? Gente, reciclem o som de vocês. O Radiohead tá aí para ensinar, né? No King of Limbs eles fizeram isso, pegaram tudo dos discos anteriores, recortaram e fizeram um disco novo. Cara, às vezes a gente produz muito lixo, sabe? E tem um monte de coisa incrível que a gente já tem no nosso HD, sacou? Que a gente já pode usar, sabe? Às vezes a gente fica achando que não consegue fazer o disco porque a gente não tá num grande estúdio, não tem um grande músico para gravar, mas às vezes o que a gente precisa já existe e é só a gente encontrar, sabe? E utilizar. Eu gosto muito do que é a minha bandeira, assim. Do que a Luísa Lian falou que ela fez no Azul Moderno, que ela fez toda uma produção com o Tim Bernardes, tudo muito orgânico, e aí ela jogou pro Charles Tixieri e falou, não, só vamos recortar isso aqui, reencaixar, e fechou o disco perfeito do jeito que ele é, né? Exato. Eu acho que assim, também entra num lugar meu de artista independente, que a gente não tem acesso. Eu não ganhei patrocínio para fazer o disco, sabe? Eu adoraria fazer o disco num grande estúdio, com uma grande banda, com um grande arranjo, chamando o Tim Bernardes para fazer meu arranjo. Inclusive, adoraria chamar a Luísa Lian para participar das minhas faixas. Tentei fazer ela participar de Cores de Oxum. Não consegui. É difícil, a luta do artista independente. Sou muito fã da Lu. Acho ela maravilhosa. A gente tem uma super relação ótima. Mas às vezes nem sempre dá, né? Nem sempre é possível a agenda da pessoa e tudo mais. Mas é isso, acho que usar a falta pro bem, sabe? Tem, gente, acha num banco, reinventa. Sempre vai ter uma coisa incrível que vai encaixar no que você tá querendo fazer, sabe? Demais. E foi isso, esse solo, tipo, ele deu a cereja do bolo, assim, foi perfeito. A gente não teve que mudar quase nada, foi, assim, perfeito.
Maravilha. A gente se encaminha então pro fechamento do disco, né, com Ori. Eu sempre fico muito curioso para entender como você pensa nesse conceito de álbum mesmo, de pensar esse é o fechamento de um trabalho, o fechamento de um ciclo. Eu acho que também é uma faixa importante, né? Tanto quanto a faixa de abertura. Eu queria entender um pouco mais sobre a escolha dessa canção e sobre o processo dela também. Ori é um orixá que mora dentro da nossa cabeça. Ele é o primeiro orixá que a gente saúda. Ele é como se fosse o nosso anjo da guarda, né? Ele que faz a nossa conexão com Orum, com os orixás lá acima, como se fosse o chakra coronário, né? Sim. Então, a gente aprende a cuidar da nossa Ori em primeiro lugar, a ter o autocuidado em primeiro lugar. A gente fala, Ori, cuida de mim, Ori, né? Esteja comigo. Não é à toa que nos centros, né, na prática da religião, a gente cobre a Ori, né? Quando a gente vai tomar banho de erva, a gente não banha a Ori, porque a gente cuida dela e pede que ela cuide da gente, que ela esteja saudável todos os dias. E nesse processo de banhar minha Ori, de conhecer minha Ori, dentro do Quilombo, eu tive um sonho e eu recebi esse canto em Yorubá, todo em Yorubá. Eu não sabia o que queria dizer, gente. Eu recebi o canto em Yorubá. E aí eu falei, gravei no celular, Orio, Orimio, Orio, Orimopoyo, Orimopoyo. Eu não sabia nem o que queria dizer. Eu fui perguntar para as entidades, fui descobrir o que queria dizer. E em algum momento eu entendi que eu podia traduzir essa letra e de forma mais universal, então eu escolhi inglês para traduzir. Então a parte que eu canto em inglês, ela Sim. é a tradução desse canto em Yorubá. E é para mim, assim, para me lembrar de saudar sempre a minha cabeça. Eu estou em transe, eu estou viajando por todos os lugares, eu estou me expandindo, mas é para lembrar de voltar a mim, de voltar ao centro, de voltar para a terra, da minha cabeça, meus pés no chão, sabe? Aí eu falo, minha Ori sabe muito, né? Uma Ori espiritualizada é o meu maior feitiço, né? É isso que quer dizer essa música. Aí eu falo, no fim eu falo, Ori mi eu já fumi, minha cabeça sagrada, lute por mim, né? Meu sagrado criador, lute por mim, lute sempre por mim. Você sabe muito, você sabe mais que eu. Lute por mim sempre, né? Lembra que eu sou só esse ser, esse grão de areia que precisa do espiritual para que eu possa seguir a minha caminhada. Então, acho que é um recuerdo, assim, uma lembrança de que, né, por mais que exista toda a expansão e que a gente possa ir, né, transitar por toda a loucura e a abstração, a gente sempre volta para casa, e a nossa casa é o nosso corpo, e ele é sagrado, né? E a gente precisa cuidar da nossa cabeça. E saúde mental é um tema, assim, muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de, Sim. assim, todo mundo tá com ansiedade, com depressão, sabe? Tá todo mundo precisando cuidar da cabeça. Então, para mim, fechar com esse rezo é muito simbólico e essencial, assim. Perfeito. Maravilha. Larissa, para fechar, uma pergunta que eu sempre lanço para os nossos convidados aqui, deixa eles aflitos. Se você tivesse que escolher uma única canção desse disco, qual seria? A mãe a mãe que tem que escolher um único filho agora. Ele sempre faz isso com as pessoas pra elas sofrerem. É muito injusto. É muito injusto. Não, eu não tenho. É porque cada mood é um mood. Tipo, já tive várias favoritas. Eu acho que nesse momento eu tô meio Pombagira. Eu tô Pombagira. Laroye, tô Pombagira. Pronto, vou escolher Pombagira. Ela Mas é isso. Ontem eu tava mais coração, entendeu? Antes de ontem eu tava mais flui. Depende da lua, né, gente? Perfeito. Larissa, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Vem show aí, lançamento do disco, como que vai funcionar daqui pra frente? Deixa esse espaço para você dar suas redes sociais, divulgar o seu trabalho, fique à vontade. Axé muito axé. Todos os meus arrobas são AIE-Music, ou seja, A-I-Y-E. É um pouco difícil, eu sei, tenta lembrar do espanhol, AIE, Aixé. A-I-Y-E, Music. Eu tô no Instagram, tô no Twitter eu não tô, eu tô como Larissa Conforto, olha que vergonha. É exatamente isso que eu ia falar. Eu tô tentando te marcar agora aqui, não tá puxando. Eu não sou twitteira, eu preciso ter Twitter, preciso voltar, tô aprendendo. Não precisa voltar não, já tá... Fica no TikTok, o Twitter já tá assim, ó, tá caindo. Eu tô aprendendo o TikTok, vou melhorar. Mas meus arrobas todos são esses, eu tô em todas as plataformas, eu disco transi. Se você botar AIE-Music junto no Google, já vai aparecer, mas... Se você botar Larissa Conforto também. Agora, para aqui para frente, eu tenho uma turnê
se desenhando, que tá bem bonita. Esse final de semana eu vou para Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto, Uberaba. Vou fazer Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou fazer Cuiabá, Mato Grosso. Vou fazer BH, maravilhoso, do centro do Brasil, do coração do mundo. Depois vou fazer BH. Estou indo para Buenos Aires também. Vou fazer algumas datas lá. E tem aí uma turnê se desenhando. Enfim, vou ter datas de São Paulo mais para frente também. Estou muito aberta, assim. Quero que esse show que eu tenho feito sozinha, né? Ele é muito para se conectar com as pessoas locais. E, enfim, estou querendo que tenham músicos participando e fazer bandas variadas. Quero muito levar para rua, para tudo que é lugar. E vem aí também esses 2 clipes. Tem mais o clipe de Oxumaré, que acabou não saindo, que teve um caos aí, que o Oxumaré vazou, enfim, uma loucura, mas ela vai sair, esse clipe, vai sair um remix dela também, feito pela Viridiana, maravilhosa, que é uma compositora do Alegre, incrível. Tudo. Ela vai fazer um remix de Oxumaré, gente, vai ser tudo. Perfeito. E é isso, tem muitas coisas novas por vir, mal posso esperar por tudo. Mas me mandem inbox, escrevam pra mim, eu respondo rapidinho, eu quero muito saber as impressões e também, se você quiser que eu vá tocar na sua cidade, escreve pra mim mesmo, eu super sou acessível. Perfeito. Larissa, muito, muito, muito obrigado. É sempre bom conversar com você. Já participou de algumas edições aqui do podcast e agora volta para divulgar esse trabalho que está no coração aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu amo muito esse espaço, sério. Eu ouço sempre o podcast, estou muito feliz de estar aqui sempre. Axé. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram e você também acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes, inclusive agora no TikTok. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.